Depois de termos introdução, mwakumala na kukhala na chipitisiro, temos aqui como a mensagem testemunha, tinayo paninga tsamba ya umboni, testemunha da palavra de Deus. akuti ya umboni afala mulungu. O nosso profeta diz nessa mensagem que nós não poderíamos chamar de livro de Atos dos Apóstolos, Akuti ndine atama kuti panga kuti ife ningatekemera bai buku iyi kuti wa ndi ya mabasa atumwi, mas sim chamaríamos de Ato do Espírito Santo nos Apóstolos. kwenye ningataichula ninga buku ya mabasa wanzima kuchena muna atumwi, Porque o trabalho não era dos apóstolos. mwakuti basa iyi kalini ya iwo atumwi ya. O trabalho era do Espírito Santo nos apóstolos. Akuti basa ikali yanzima kuchena muli muna atumwi. Como o trabalho é do Espírito Santo nos apóstolos, Ninga ndi basa yanzima kuchena muna atumwi, então o guia da igreja é o Espírito Santo. natepa mtsogoleri wa cheche ndiyo nzima kuchena. A igreja de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Cheche ya mulungu isatsogolera na nzima kuchena. O homem é guiado pelo Espírito Santo. Mundu asatsogolera na nzima kuchena O polo. homem em si nada que pode fazer. Iye muna iye nkhachita chinthu, Mesmo que ele estude como, ngakhale kupfunza tani vyace, mas isso não vale nada. ipi nkhakupedza chinthu. Mas aqui a recomendação do dono, Pano mwakulongwa na muluchiro, ele disse esperar na cidade de Jerusalém. iye ngodikirani ku mzinda wa Jerusalema. E a palavra Jerusalém significa cidade dos reis. Akuti fala akuti Jerusalema zalonga kuti ndi mzinda wa dzimambo. No Antigo Testamento era chamado Salém. Akuti muchipangano chakale chemera Salem, No Novo Testamento foi chamado Jerusalém. muchipangano chitswa chachemera Jerusalema. Aleluia. Amen. E estamos ver a ordem era de esperar na cidade de Jerusalém. Tikuona kuti chitewezo chikhale chakudikira mu mzinda wa Era Jerusalema. o único lugar de recepção do Espírito Santo. Ikhale yokaene mbuti ya utambirwa mzima kuchena. Aleluia. Amen. E nós estamos a ver aqui, Ife tikuona hapa, vamos ler no parágrafo 47. tendenti werenge mundima kumanayi napi nomwe. Ok, antes de fazermos qualquer progresso, Ndimo mbatisati kuchita uthambaluku pona poni, primeiro temos que nos quebrar. chakutoma tisafuna kuti tifudzike. A igreja, antes de fazer qualquer progresso, Cheche mbasati kuchitambu nangu ukuli, a primeira coisa tem que se quebrar. chakutoma tisafuna kuti Se gujuke. tu não se quebra, Mungakonemu kugujuka, você tornará um cru imwe munzakhala muisi, e não irás conseguir executar o trabalho de Deus. ndipo nkhakudzakwaniza kuchita basa ya O Mulungu. profeta tipifica como um oleiro. Akuti mneneri asaoneka ninga nyakuumba. Ele diz que um oleiro, Iye akuti nyakuumba uyu ele tem que primeiro preparar aquilo, depois pode amassar e ele pode também destruir e reconstruir de novo. akuti muumbi uyu angakwanisa kuumba matope a pinango mwambafudza pontho. Então toda coisa que é feita Chepa chensene chakuchitwa tem que entrar no teste. safuna chipite m'mayesero. Temos nossas mães que preparam panelas de barro. Tina dzima yathu asaumba mapanera pinango mbale za Eles madongo, pegam aquelas panelas depois de fazê-lo, asakwata mbali izi zamangu kuchita, metem no fogo mbazipitisa mmoto umu para testar. kuti akwanise kuziyesera. Aquela panela Akuti mbali passará a servir quando não se quebrar. iyo ina mafika mwakusebenzerwa ingakonda kugujuka. Aleluia. Jesus, Yesu quando ele esteve aqui na terra, pakonekeye pansi pano, ele disse aos apóstolos, iye alonga kuna neneri. aleluia, Amen. ele disse, Iye alonga tepo, falou tudo isso para que os apóstolos possam se qualificarem. alonga penseni mikuti awo atumwi akwanise kukhala mtengombo. Quando ler no parágrafo 42, Mungaolenga ndime 82, ele disse, iye atitepa no 42, Jesus aqui estava 82 Yesu akhali chonga tepo, apontando os seus apóstolos akathonya awo atumwi ace para uma qualificação do Espírito Santo, kuna ubodzi uwoni wa mzimu uchena, antes dele de serem testemunhas. mbasati iye kukhala pinango kuchitisa umboni, Antes dos apóstolos serem testemunhas, pakasati atumwi kukhala mboni, deveriam passar por uma qualificação. ninga pitambo na madingwa nango. E o assunto que o profeta diz,
ndipo nyayanga ndalonga nenere apa Ele diz testemunha. iya kuti mboni. Aleluia. Você não pode ser testemunha Iwe ngakhala mboni sem que tenha prova. pamukonda kana pyakuona. Nessa mensagem, Mutsamba iyi eu sei que vocês leem bem. ini sazukuti musawerenga madidi. Então, vocês vão lendo lá na vossa casa. Nadzenda kuwerenga kunyumba kwanuku. Porque aqui temos dons diferentes, né? Kuti pano tina pipo pyakusiyana tayi. Tem pessoas que têm dom de doutor. Kuna anthu ana pipo pya madokta. Eles pegam muito citações. Awena sapata muzinji mwakupangizira umu. Eles são professores. Awa ndikhani ngawo yakufundisa tayi. Aleluia. Amen. Então nós vamos vangueirar. Natepa ife nachitawo basi umwaza. Aleluia. Amen. Que Deus nos abençoe. Mulungu Mas fica mbatikombolera. atento com essa mensagem. Akuti pati ndenda tsamba iyi. Nenhum homem que tem qualificação Palibe munambo kuti anacho choleso de ser chamado cristão chakuchemerwa ninga wa Kristu sem que tenha Espírito Santo. mbakonda khala nawo mzimu wakuchena. Nenhum homem que tem qualificação Pembo munthu ana maonero de se chamar cristão yakupichemera iye kuti ndine wa sem que Kristu tenha Espírito Santo. mbakonda khala nawo iye mzimu wakuchena. Aleluia. Amen. Quando ler a mensagem, Mungawerenga mphangwa a fé é testado pelo tempo. akuti chikhulupiriro chakuyesera buka panzira Mesmo com essa mensagem também. pontho munatsamba ineyi Fala a mesma coisa. isalonga chibodzeni. Nenhum homem Palibembo munthu tem direito anako kulekererwa de ser chamado cristão chakuchemerwa kuti ndi kwa Kristu ou de chamar outro cristão pinango kuchemeramu mdzachembo sem kuti que kwa tenha Espírito Santo. mbakonda khala nawo mzimu Ou wakuchena. que se sei que tenha passado por uma experiência lá no aposento. Pinango mbakondambo kupitamu na kukana kudziwa kunango mwe munthandu Porque o que se chama espírito, o que se chama cristão mwakuti pisachemera kuti wa Kristu é Espírito Santo. ndiwo mzimu wakuchena. Se a pessoa não tem Espírito Santo, Akhala munthu alibe mzimu wakuchena não se qualifica nesse evangelho. iye azithema mu vangeli. É por esta razão Mwakulongera uku que nós kuti ife falhamos em ver. tisaphonya kuona pinthu ivi. É por esta razão Ndi mwakulonga uku que as maravilhas kuti pishamiso prometidas nas Escrituras vyakulonjezwa mmalemba uku não se cumprem na igreja de hoje. chitika mu chechi ya lero. Por quê? Mwanjani A igreja esqueceram chechi yadwala que primeiro deveria receber o Espírito kuti Santo chakutoma nkufuna para começar com o evangelho. kuti mutome kupatitsa vangeli. Reparem só para vocês verem, Langanani basi kuti muone quando esperaram na cidade de Jerusalém, padadikira ule mu mzinda wa Jerusalemu antes de vir o Espírito Santo, pausati kubwera mzimu wakuchena já tinham elegido Matias awene akadasamala kusankhula Matiya para entrar nas filadas do evangelho. kuti apite mzere wa vangeli. Mas o profeta diz que Deus não estava no Matias. Mbwenye nenera kuti mulungu naye akhali muna Matiya. Deus estava a preparar Paulo. Mulungu akasanyira Paulo. Por quê? Mwanjani Porque era antes de descer o Espírito Santo. mwakuti mzimu kadasati kuchita Porque ele disse quando chegar o Espírito Santo, iye longo afika mzimu wakuchena começareis a pregar este evangelho. mzatoma kupatitsa vangeli. Mas antes de descer o Espírito Santo, pausati chita mzimu wakuchena fizeram já os votos dos homens. achita masankhulo awo. Meus irmãos, Abale anga a igreja está sob controle do Espírito Santo. chechi ili mwakuonera na mzimu wakuchena. Vejam mais outra coisa. Langanani chinthu chinango O Deus não falha na sua matemática. mulungu ngaphonya mu ulengesi wace. A matemática de Deus sempre é certa. Ulengesi wa mulungu ngakundendemera Lá no Velho Testamento, mu chipangano chakale o profeta diz nenera longa tepo que Job era homem de Deus. akuti Jobo akhali mamuna wa mulungu Ele estava a reparar a única coisa. iye akhalangana chinthu chibochoka. Mas quando chegou o tempo de teste, Udafika mdzidzi wa mayeso a esposa lhe abandonou. mkazi ake ansiya E ele, Jó, sentou nas cinzas. iye Jobo akhala mmadota. E vocês sabem bem, como leitores da palavra, Imi musadziwa madini nga akulenga fala que Jó sentou quantos meses, ou quantas semanas, ou quantos dias. kuti Jo akhala ntsiku zingasi pinango masemana mangasi pinango nthanda zingasi. Jó sentou 6 semanas embaixo da cinza. Akuti Jo akhala nthanda ibodzi na masemana mawiri Das 6 semanas, mu nthanda quando estava masemana matatu assentado embaixo da cinza, mwakukhala pansi pa malota é ali onde começou a revelação. ndipepo padatoma chifununkhuliro ichi. Nessa mensagem, o profeta diz Patsamba iyi nenera kutepa
Quando a obra de Deus começa no homem, basi ya mulungu ingatopa muna munthu uyu os testes começam também a seguir. akuti mayesero asatomambo kumvera Quando pontho. Deus começa a usar o seu homem, mulungu akatoma kupita basa munthu wace a perseguição também é demais. ulondwalondwa munthu usafamba mpontho. Aleluia. Amen. Jó sentou 6 meses. Jo akhala nthande zitandatu E a igreja cheche o deu coxa em quantos dias? yampasa nkhodolo ntsiku zingasi. Aleluia. Amen. 7 dias. akuti ntsiku zinomwe A igreja virou cheche yazungulira contra Jó, mbayo menyana jobu porque eles confundiram. thangwanji yazunguzika naye. Aleluia. Amen. Mas era o plano de Deus. kwenye khali malukiro wa mulungu E o que aconteceu? ninji pachitika Veio um homem abwera mamuna para poder vir lhe fortificar. kuti abwere kudzamwangisa. Aleluia. Amen. Então a Bíblia diz Bible songa que Jó permaneceu no assim, diz o Senhor. jo akhala chilili te palonga E kuya toda a pregação que ele fazia phangwa zensene zikachita iye era da ressurreição. zikhali zakulamuka mulu wakufa. Aleluia. Amen. Era da ressurreição. zikhali zakulamuka mulu wakufa. Ele pregou iye apalitsa a vinda de Cristo, kubwera kwa Khristu, a morte de Cristo kumfa kwace, e a sua ressurreição. kulamuka kwace pono. E ele se encontrou naquele lugar. iye akumanika pa mbuti neyi Por quê? kamwanjani Porque o nosso Deus não é Deus dos mortos, akuti mulungu wathu si mulungu wanyakufa ta, é Deus dos vivos. ndi mulungu wa maso. Aleluia. Amen. Então vamos vendo Ndendione onde o profeta diz na mensagem Deus não muda o seu parecer. pale pakuti nenera kuti mulungu nkhachinja maonero ace. Parágrafo 79. ndime makuma nomwe na pifema. O Espírito Santo tem de estar vivo na igreja, akuti mzimu akuchena usafuna ukhale m'maso mcheche sempre conduzindo a igreja mdzidzo nsene tsogolera cheche para a era em que ele está vivendo. kuna mdzidzi wakuti iye kukhalamo. Nós estamos vivendo sempre na mesma era do Espírito Santo. ife tikukhala mdzidzo nsene mu mdzidzi wa mzimu akuchena. Aquela mensagem, aquele evangelho, aquele Espírito Santo que desceu no dia do Pentecoste, akuti mphangwa zire akuti vangelire mzimu ule chita mtsiku wa Pentecoste até hoje continua. mpaka lero kupholosa, Até hoje está conduzindo a sua igreja mpaka lero kutsogolera cheche yace para confirmar kuti pikana pangiziro que está prometida, kuti pyakhala pyakulonjezwa para a era em que ela está prometida. kuna mdzidzi ule udalonjezwa iyo. Veja, o Espírito Santo lang'anani mzimu akuchena tem de estar vivo na igreja usafuna khale m'maso mcheche para fazer esta igreja viver o seu dia. kuti chite kuti cheche neyi ikhale inamwirarame mu mtsiku wayo. Aleluia. Amen. A igreja cheche sou eu. ndine, A igreja cheche é você. ndiwe. O pastor aqui falou uma coisa muito tocante. mbusa apa alonga chinthu chakukhuya kakamu O reavivamento akuti ulamusiri começa em si. usatoma mkati mwako. O reavivamento ulamusiri começa em mim. usatoma muna ine. Se você não tem reavivamento dentro do seu coração, kaka ulamusiri ulibe iwe mkati mwa mtima mwako, virás à igreja unabwera ku e cheche voltarás unzabwera pontho assim vazio. tepa mwapesi. Depende da sua maneira de ver. pisa nyinda maonero ako, Depende da sua maneira como você acha. pisa nyinda usaona tani. Se acha que esse Deus ainda vive até hoje, ngakhala usaona kuti mulungu ali m'maso mpaka lero verás a Ele. unzamona iye basi. E nessa mensagem de testemunha, pa mphangwa iza umboni tem que ser testemunha duas coisas. safuna khala mboni mwa pinthu piwiri, O que mais o que? chipona chipona Olho maso e ouvido. na makutu. Esse número 2, chachiwiri ichi esse 2 awa awiri awa representa a testemunha. asapangiza mboni. É por esta razão ndi mwapepi que Deus fez o Velho e Novo Testamento. mulungu achita chipangano chakale na chitswa. É por esta razão ndi que mwapepi Jesus, quando veio, enviou dois discípulos. yesu padabwera atuma awiri Porque é número de testemunha. mwakuti ndi namba pinango mtengo wa umboni. E nós podemos falar consoante as Escrituras. ife tingalonge mwakuyenderana malemba. O profeta diz claramente mprofiti alonga mwakwecha que o olho e o ouvido são testemunhas. kuti maso na makutu ndi mboni zezi. Você não pode testemunhar uma coisa que você nunca viu.
iwe leka chita umboni chinthu chakuti chipo chiona. Você tem que falar coisa que você viu e ouviu. Safuna unge chinthu chakuti wachiona pontho wachibva. Aleluia. Vamos ver Pedro e João quando foram pegos, Tendeni kaone Petro na Johani padaphatwa iwo. quando foram julgados, Padendewe katongwa foram ditos assim: apangwa tepo. vamos vos libertar. Ife nakusudzulani. Só a partir de agora, Buka chinchino não fale mais o nome desse Jesus. lekani kulonga pontho zinache mphalo Yesu. E Pedro respondeu como? Petro atawira tani. Julgai entre vós mesmo, Akuti tongani pakati panu mwekha. se é bom nós ouvirmos a voz ou a Deus. Mpyadidi kuti ife tikubvereni pinango kubvera Mulungu. O que nós vimos Pidona ife e o que nós ouvimos, na pidabva ife. não deixaremos de falar. Ngakudzapise ife kupilonga pepe. Aleluia. Amen. Repare mais, Langanani basi pono. aquele jovem no livro de João 9, Mphali ule muna buku ya Johani Pifemba. ele foi dito com Jesus: Iye apangwa na Yesu. vai a tanque de Siloé Ndoko ku madzi ya Siloni. e lava sua cara. Pondo usame nkhope. Depois, quando ele foi, Padende iye lavou a cara, asama nkhope. conseguiu ver. Patu mukwanise kuona. Era o quê? Pikaninji. Ouviu a voz, Abva nkuwo. depois faltava ver a Cristo. Mwakumala pikaswekera kumona Yesu Kristo. Repare quando descem, Mlangana pikachita iye. quando descerem um pouco com essas escrituras, Mukachita na malemba awa. há de ouvir, depois dele ser expulsado da sinagoga, Mwakumala iye kuthamangiswa ku sinagoga kule. encontrou com Jesus. Akumukana na Yesu. E ele, Jesus disse: Yesu alonga kuti. quando veres o Filho do Homem, vais crer? Ungamone iwe mwana wa munthu uyu unadzantawira. Ele disse: Iye alonga. quem é ele para que eu creia? Kodi iye mbani kuti nimemu ndintawiremo. Disse: já viste esse que está a falar Akuti contigo. ndiye uyu anone iwe kutepa ukulonga naye. Depois foi revelado Mwakumala iye afunungulirwa. e disse: creio. Iye alonga kuti natawira ine. Aleluia. Amen. Quando foi dito, ele não disse creio, não. Padapangwa iye zongo natawira tayi. Disse quem é ele, Iye kuti iye ndiyani para comparar kuti alandanise aquela voz que ele foi dito vai no tanque de Siloé kuwo ule dampanga kundoko ku madzi ya Siloni e a realidade física. na ndimo mwene wa unthu wace. Estamos juntos, irmãos? Tipabodza bale. Não é qualquer evangelho nyantairaene, não. Si vangeli pone kumwazika kule. Quem és tu Ndiwe yani iwe para que eu creia? kuti ine ndintawire. Quem é você Ndiwe yani iwe para que eu creia? kuti ndikutawire. Aleluia. Amen. E ele disse: esse que está a falar contigo. Iye ati ndiye uye nongana iwe. E ele ajoelhou, adorou. Iye agodama mbani E namata. disse: vim aqui no mundo Iye ndabwera pano pa dziko para abrir olho aos cegos. kuti ndifunungule maso maboliboli. E para aqueles que dizem que vêm, Kuna ale kuti asonga tikuona ife para tornar mais cegos. kuti akhale boliboli zetu. E os outros que estavam do lado Anango akhale kukhundu disseram: será que nós também somos cegos? akuti iwe tipange mwadidi ife ndife maboliboli. Jesus respondeu e disse: Yesu atawira time. como dizem que vemos, Ningatepa musapita kuti a mukuona. vossa cegueira permanece. Ndipo boliboli wanu mbopoloseka. Aleluia. Amen. Vamos pegar no parágrafo, Tendeni pate mundime no parágrafo 40, no parágrafo 50. mundime makumashanu. Aleluia. Amen. No parágrafo 50, Mundime makumashanu para podermos ver um pouco. kuti tione pang'ono. No parágrafo 50 diz: Makumashanu akutepa Jesus Yesu sabia que antes destes apóstolos akadzuka kuti mbasati awa atumwi sair e serem testemunhas, kuti mbabuka kuti akhale testemunhas corretas, mboni zakulungama que eles teriam kuti awene ningafuna que passarem por experiência kuti ningafunikira kupita na mwakudziwa do que eles estavam testemunhando. mwapire pikalonga weninga umboni. Hoje, se cada cristão fizesse isso, Lero ngakhala wakutayira pone bachita pepi seria bom. ningapyakapya didi. Aleluia. Amen. Cada cristão poderia passar dessa coisa. Wensene wakutawira ningapita na pepu Chegar-se à igreja kufika kucheche e dissesse: agora mpalonga kuti chinchino aceito natawira
aceito Jesus como meu Salvador nantawira Yesu ninga mpulumusi wanga pessoal. wainendeka. Aleluia. Amen. Até eu receber o batismo do Espírito, mpaka ine kutambira ubatizo wa Mzimu, e sairei para ser testemunha. kopo ndadzabuka ine kuti ndikhale mboni wace. Essa é uma orientação. Uku ndiko kugwinya uku. É obrigatório de todo cristão Kwanu kukakamizwa kwa mcheni ponopono. de ir na presença de Deus Mwakwenda patsogolo pa Mulungu. e receber Espírito Santo. Kondo atambire Mzimu kuchena. Aleluia. Amen. Então, é por esta razão Imwa pepi que todo homem, kuti munthu nsene ninguém pode ser exatamente testemunha, palibe ngakhale mwendimwenedi mboni, ninguém pode sair a testemunhar palibe ngabuka ikondeta umboni quanto à ressurreição de Jesus Cristo mwakulongera kulamuka kwa Yesu Kristu somente através do Espírito Santo. basi ndikubukira kwa Mzimu kuchena. Você tem que ser uma testemunha pessoal. Imwe musafuna mukhale mboni wa imwe mwekha. Você mesmo, Iwe cha iwe estando ali sabendo mwaoneka pepo mwakudziwa, a respeito do algo, mwakulongera kwa chinthu, sabendo mwaudziwa, a respeito da verdade. mwakulongera mwa ndimumwene. Aleluia. Amen. 48 diz: Mwakumanaye na bisezo e Deus nos ajude a ver o dia quando os homens serão exatamente. akuti Mulungu mbatipedze ife kudziwa kuti nankuona kuti amuna awa ndiwodi Exatamente que são. iwo. Amém. Amen. Deus nos abençoe. Mulungu mbatikombolere. Vou correndo um pouco para poder sair. Natamanga kuti kwanise kubuka Nesta mensagem, patsamba iyi. vocês vão lendo as partes que eu citei aqui. Nenda kaulenga mapindi adalongene apa. Tenho umas outras citações Ndina mapindi anango de outras mensagens. kwa mabuku anango. Acredito em 15 minutos é de sair deste lugar. Ndinatawira kuti mapindi akumenya ma 15 nabuka puno. Porque, meus irmãos, temos dois esportes: Mwakuti ife tina vitizikiro viwiri. da carne Mnyama e do espírito. ndi mwazimu. Quando o homem Pale pakuti munthu começa a agir espiritualmente, angatoma kuchita mwazimu, se a igreja não age também espiritualmente, ngakhala chechi nkhakonda kuchita mzimu, a unção volta com ele. akuti udzozi usabwera naye mpalitsi. Quando o pregador Pale pakuti mpalitsi está ungido, angakhala kudzozwa, a igreja cheche não está conectado, ili kuphatana, então ele volta com a sua unção, a igreja continua desta maneira como vinha. sabwerera na udzozi wace, chechi sakhatepo chili manjira. Então tem que haver uma correspondência. Safuna kuoneka chitayiriro. Se a igreja está sentindo fracasso, Ngakhala cheche ili kuva kuti pano upololi, tem que receber a palavra de Deus para poder o fortificar. safuna tambire fala Mulungu kuti yawangise. Quando a igreja está com sono espiritual e carnal, Ngakhala iyo na tulo ya mzimu pinango yonyama, a mensagem pode ser pregada, não vai entrar nem um pouco. akuti mphangwa zingapalidzwe ngwenye nkhaku dzapita. Por quê? Ngwanjani? O sinal é de que a igreja tem que se dedicar antes que receba a palavra. Chipangiziro chakuti chechi safuna iperekere mbasati kutambira fala. Aleluia. Amém. A igreja tem que ter uma iniciativa Isafuna kana matomero de um pouco da palavra mwa pang'ono mufala para poder fazer um encaixe. kuti chite uphatano. Aleluia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Mulungu mbatikombolera bale. E estamos vendo que tem que ter testemunha de duas pessoas, Tikuona kuti safuna kana mboni za anthu awiri, que é olho e ouvido. akuti maso na makutu. Vocês podem ver o grande homem Simeão. Imwe mungaone mamuna wankulu uyu Simeon. E ele disse assim: Iye akutepa Simon, não quero que eu mora ine nkhafuna kuti ndife sem que eu veja o Messias. mbandisati ine kuona misiya uyu. Porque ele Makuti lia as escrituras akawerenga malemba e era dito, akapangwa e as escrituras diziam: kuti malemba akalongotepa. virá o Messias, Anabwera misiya, virá o Messias, anabwera misiya, virá o Messias. anabwera misiya. Faltava ele ver. Iye akaswekera mwakumona basi. Mas no dia da verdade que Maria levou junto a Jesus, Simeão, Kuna nsiku ndimwenda fika kuti Maria na Zuzi ankwata Yesu kwenda ku nyumba iyi kuna Simeon. Simeão pegou Simeon ankwata e disse: palonga,
Os meus ouvidos ouviam, akuti makutu anga basi akabva, mas hoje estou vendo com meus olhos. lero ndikuona maso anga. Aleluia. Amen. O profeta intitulou a mensagem: ouvi, mas agora vejo. Akuti mneneri lemba ndingatsamba ndapatizire ndikabva basi ngwenye lero ndikuona. Meus irmãos, Abale anga como alerta, ningachichenjezo. a igreja Cheche não é para fazer ouvir a mensagem. sikulichite kuti mphango isibveke tani. A igreja Cheche não pode se viver só no ouvir. mbaireki kukhala basi mwakubva. A igreja Cheche não pode viver no ouvir. ifune ikhale basi mwakubva tani. A igreja Cheche tem que viver no ver. isafune ikhale mwakuti ndikuona. Aleluia. Amen. O que nós ouvimos Vile bidabva ife e o que nós vemos, mwapile binaonefana. não deixaremos de falar. Ife ngakudzasiya Foi testemunha de Pedro e João. akutafuna ni mboni wa Petro na O Johani. que nós ouvimos Bidabva ife bile e o que nós vemos, na bile bisaonefana. não deixaremos de falar. Ife ngakudzapisiya kulonga pepe. A igreja hoje, Cheche lero a igreja que está fundada cheche kudamangwa sobre o Pentecoste, pakati pa Pentekoste tem que viver no assim, diz o Senhor. kuna ikhale mwatepa longa Vendo as escrituras, engani malemba se batendo entre elas. iwo mbakamenyana mkati mwawo. Porque é uma matemática, 1 mais 1 é igual a 2. akuti nguwerengezi chibodzi na chibodzi sagwa piwiri. O Velho Testamento tipifica o Novo Testamento. chipangano chakale sapangiza chipangano chitswa. Os sacerdotes do Velho Testamento são pastores do Novo Testamento. anyansembe a chipangano chakale ndi mabusa a chipangano chitswa. A igreja primitiva de Deus cheche yakutoma ya mulungu nunca entrou numa mensagem adulterada. chipo idapitambo mutsamba yakuchita mvungazi. A igreja de Deus, chalichi ya mulungu desde o Gênesis, kukira mwakutoma mu Genesis todos os profetas pregaram a palavra. ansene ninera apariza fala. Todos foram testemunhas da palavra. ansene khala mboni ya fala iyi. E tivemos 3 homens tadzakana amuna tatu que entraram em Babilônia, adapita mu Babylon. que era Sadraque, Mesaque e Abednego. akali Shadraki, Mizaki na Abednego. Esses 3 homens amuna tatu awa agarraram a palavra, apata fala engoliram a palavra aja fala iyi e falaram a palavra palonga fala iyi perante Nabucodonosor. patsogolo pa. Aleluia! Amen. E nós estamos vendo que tinham poder de ife Deus. tikuona kuti akana mphamvu zakudzulu. Sadraque, Sadraki, Mesaque Mizaki e Abednego na Abednego foram testemunhas da akala palavra. mboni ya fala. Não aceitaram entrar azita bila kupita no funganzicado de Nabucodonosor. mistura ya Nabucodonosor. Porque o Nabucodonosor Wakuti Nabucodonosor preparou uma estátua asasanyira chithombe de 60 metros de altura cha mkwiro nangu ulapi e 6 metros de largura. na ugwangwanyi wa nangu pita nthatu. Aleluia! Amen. 6 metros de altura akuti ulapi mamita matanthatu e 6 metros de largura. kondo ugwangwanyi utanthatu. Era para conseguir capturar todos os homens que professam a palavra de Deus. vikali pakukwata amuna ansene ala akalongera umboni wa Yesu Kristu. E Sadraque, Mesaque e Abednego Mizaki na Abednego estavam longe do seu pastor. akali kutali kwa mbusa wawo. Estava longe do companheirismo dos akali irmãos. kutali kwa familia na abale. Mas permaneceram com a palavra de kwenye Deus. mira mufala ya mulungu. Aleluia! Amen. Permaneça com a palavra, kalani brother. chilili mufala mbale. Permaneça com a palavra, sister. kalani muchilili mufsista mufala yi. Mesaque, Mizaki, Abednego, Abednego Shadraque na Sadraki não combinaram. awene azibverana. Não disseram que se você ver assim, você tem que fazer assim. azibverana kuti iwe ngona ipi chitatepa tayi. Porque todos tinham a mesma atitude. mwakuti ansene kana machitiro bodzeni. Todos tinham o mesmo espírito ansene kana mzimu bodzeni de adoração. wakunamata. Quando você tem espírito de adoração, iwe kanawo mzimu wakunamata. não importa onde tu se encontra. limbasa kuti uli kuponi iwe. Não importa se você está lá no mato. limbasa kuti wauli msanga umu. Não importa se você está na cidade. minango uli mzinda umu. Não importa se você está no meio dos incrédulos. minango pakati pa nyamfakafaka kontaita fala. Não importa. limbira basa. Aleluia. Amen. Importa viver a mensagem. bisafunikia kurarama mutsambo. Importa viver na palavra. kurarama mufala iyi. E Nabucodonosor, akuti Nabucodonosor uyu ele decretou iye achiyalonga que todos têm que adorar kuti ansene azifuna kuti anamati. quando ouvir a sineta. abasi angabva kulira uku. E foram pegados os homens, aphatwa amunawo caminharam para a fornalha. bayendeso kujenja moto iyi. Mas quando iam, pakaenda wene
Deus tinha seu plano. mulungu akadaluka byachi. Meus irmãos, Abale todo o plano que está aqui na terra da mensagem mabhalo ansene ali pansi pano amphangwa isi não é do homem. pa munthu tayi. O homem cansa. Munthu asaneta. Aleluia. Amen. O homem cansa. Munthu asaneta. O homem não aceita isso. Iye nkhatawira ipi pinachitike. O homem não aceita. Munthu nkhatawira. Porque ser cristão, Iye kukhala mtseni. ser servo de Deus, Kukhala bicho mulungu. é ser lixo. Kukhala mnango ninga psina khuku. Lixo para o mundo. Khuku kuna dziko. Ser pastor da igreja Kukhala mbusa wa chechi. é ser lixo para todo mundo. Kukhala khuku ya psina kuna dziko. Você começa a ser odiado a partir da igreja. Musatoma kuzondwa bukira kwa cheche. Você começa a ser odiado a partir da junta. Kuzondwa bukira kwa nkhata. Você começa a ser perseguido na sua família. Londolonda bukira pa banja. Você começa a ser perseguido com seus amigos. Bukira kwa shamwali anu. Aqueles colegas que te conheceram na carteira. Anzana kudziwani pa mpando kufunza uwu. Vê ponto de interrogação. Pasabwera ninga chidindo chakubvunzisa. Desde quando que ele foi homem de Deus? Bukira lini mbuyi akhalambo munthumbo. Se o conhecemos nós. Ife tisanziwe ife. Corria conosco na educação física. Tikathamanga naye mwa mavakacho. Há ano que ele chumbou. Na chaka chinango adoda uyu. Não anda na matemática esse. Afamba makulengesa. Na biologia não anda. Biology E ngafamba. como que hoje ele consegue pregar? Lero sakwanisa tani. Não é homem de Deus. Uyu simamuna Por mu. isso muitas das vezes, Kazinji. se vocês forem ver, Mungenda kaona. todos brutos Ansene kuti ndi madzemwa. na letra Mwa mapfunziro. não são considerados como homens de Deus. Awene nkhaonwa ninga anthu a mulungu bi. É por esta razão Ndimwa kulonga uku. que toda denominação, Kuti masangano ansene. sedes se encontra nas cidades. Akuti nyumba zawo zikuluzikulu zautongi saoneka m'mizinda umu. Estão a perceber? Kupfesesa? É por esta razão Ndimwa pepi. que todos que estudaram no nível alto Ansene adapfunza m'makwiriro umu. são bem-vindos para a igreja. Awene mbakudza mwadidi Porque kuchechi. estudam a teologia. Mwakuti awene asapfunza uteoloji. Mas desde a antiguidade, Mbwenye bukira mwakalekale. Deus sempre sacou os seus homens para mato. Mulungu ndzidzo nsene anasabusa anthu achi kwena mtsango. Aleluia. Amen. Jesus, quando veio, seguiu o mato. Yesu pudabwera iye ayenda kutsango. Elias seguiu o mato. Eliya ayenda kutsango. Branham seguiu o mato. Branham ayenda kutsango. João Batista seguiu o Yohane mato. Batiza ayenda kutsango. Todo homem de Deus Wensene munthu wa mulungu. tem que estar fora do aposento Asafuna khala kutali pa nyumba uku. para receber a orientação de Deus. Kuti atambidwe kulangwa na mulungu. Aleluia. Amen. Para sair do sonho incerto. Kuti abuke kwa mabvero kuti siwo tayi. Aleluia. Amen. Veja quando estavam descendo na fornalha. Langanani pakachitawene mujeje ya moto. E vocês sabem que aquele estátua aí, Iyi musadziwa kuti chithombe chile 6 metros de largura e 60 de altura, akuti utambalalo wakulapa makumatanthatu ndipo ugwangwanyi tudo tipificava utantatu. besta. Akuti pensene ipi pikayimira chikala Porque aqui no Novo Testamento, muchipangano chitswa ichi. descalcule o nome deste homem. Akuti chitani ulengesi wa dzina ya munthu uyu. Este número é o número do homem. Akuti nambala iyi ndi nambala ya mwamuna. O número dele Akuti dzina lache é 600 akuti ndi makumatanthatu e 60 na e makumatanthatu 6. na pitanthatu. Aleluia. Amen. Pega isso pela revelação Patani ipi bukira e mwakufulunkhulira. avança pela revelação. Ndokoni muchifulunkhulira ichi. A igreja começou em Jerusalém, Chechi yatoma ku Jerusalema de Deus. ya mulungu. A igreja Cheche denominacional masangano começou em Roma, yatoma ku Roma. onde reside o Papa, Pale pasakhala papa. que é 666, Mwakuti uyu ndi madzana matanthatu. que é a marca da besta. Mwakuti nchidindo chachikala ichi. Vicar Visfilidei, Akuti fikaru vifile de. assentado no lugar do Filho de Deus. Khala pa mpando wa mwana wa mulungu. Aleluia. Amen. Quando estava a descer Sadraque, Mesaque e Abednego, Pakachita Sadraki, Mesaki, Zake, Abednego. o plano estava sendo feito lá no céu. Akuti mabalo akachitwa kudzulu. O Deus no seu trono, Mulungu pa mpando wache com os anjos, na ngilosi. os anjos vinham falando com ele. Kozi mbazibwaya kulonga nawo. Veja Sadraque, Langanani Sadraki. veja Abednego Langanani Abednego. e veja o outro aí. Langanani nangu apa. Estão indo para o inferno, Kutsogolera ku Jehena. estão indo para a fornalha. Kutsogolera ku moto. Deixa eu
descer, eu como anjo do amargo, akuti nditeriseni ine ninga ngirozi yachidzadzado. o anjo amargo, Akuti ngirozi yachidzadzado iyi. o profeta diz que foram anjos que abriram o teto Akuti do ndene céu. kuti akhala ngirozi zidafununkhula ntsoya denga iyi. no tempo de Noé, Pa mdzidzi wa Nowa onde houve uma chuva densa. adoneka mvuladi. Aleluia! Amém. É a tarefa dos anjos. Akuti khali basa ya ngirozi ineyi. Aqueles anjos Ngirozi izi têm a tarefa de abrir o céu zina basa ya kufununkhula denga para botar a chuva sobre a terra. vumbise mvula pansi pano. Ele levantou o anjo amargo e disse: Senhor, desceu, Musa desceu. ngirozi chidzadzado iyi mbalonga kuna mbuya. E Deus disse: Te conheço, eu amargo. Mulungu ati ndisakudziwa iwe. Fica Khala pepo no seu canto. pa mbuto yako. Deixa que Ndilekereni eu vá. kuti ine ndiyende. Veio Gabriel, Mbabwera Gabrieli disse: Senhor, você me conhece. ati mbuya musandidziwe imwe. Eu sou um anjo. Ine ni ngirozi. Que eu daqui para aqui Ine pano apa baba na sou homem de emergência. ine mamuna wansangasanga. E Deus disse: Mulungu ati ine Gabriel, te conheço. Gabrieli sakudziwa iwe. Gabriel tinha sua espada Iye na sua kana bainha. spadache mwachipfeko. Disse: Fica. Akuti Vou descendo eu. nachita ine. E Deus desceu Mulungu achita com uma palmeira nakatsamba kancheu para a fornalha. muna jenja moto. Onde aquela fornalha Muli mujenja moto iyi. tornou congelador. Akuti yadzakhala mbuto yachitontholeri. Aleluia. Amen. Shadraque, Mesaque e Abednego Sadraki, Mizaki, Abednego conseguiram sair com Deus vivo. akwanisa kubuka na Mulungu wa Porque masa. já eram 4 pessoas. Pakuti akoneka anthu anayi mwemu. Como diz a Bíblia, Ningalonga Bible. estando 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, Paoneka awiri atatu mulekamo mudzina langa. é ali eu estarei. Pepo ina dzaonekamo. E por isso se decretou, Na tepa pelongwa a partir de então, kukila mwa pepo. vamos adorar o Deus de Shadraque, Mesaque e Abednego. Tendenti na mate Mulungu wa Sadraki, Meshaki na Abednego. Aleluia. Amen. Aqui no Novo Testamento, Muno muchipangano chitswa quando começaram a pregar o Evangelho, panatomaone kupalitsa vangeli. pregaram consoante o Espírito Santo. Apalitsa mwakuendana na mzimu kuchena. Não pregaram fora do Espírito Santo. Azipalitsa kunja kwa mzimu kuchena. Quando a pessoa não tem Espírito Santo, Muno angasweka mzimu kuchena. confunde com aquele que tem. Akuti iye asa onua ninga ule anavi. Aleluia. Amen. Reparem Pedro quando foi pregar na casa do Cornélio. Langanani Petro palendeka palitsa kunyumba ya nsoja uyu. Criou confusão para a igreja. Byabala nthonga kuna chechi. Por quê? Tamwanjani. Porque a lei dizia que os judeus não podiam se comungar com os gentios. Akuti mwambo kalonga tepa kuti mayuda mbaleke kupitirana na madzinza. Mas a graça desceu que os judeus e os gentios têm que ser um único corpo. Ngwenye nsisi zagwera mbonga mayuda na madzinza safuna aoneke ninga manungu mabodzi okha. Aleluia. Amen. Cornélio Cornélio uyu recebeu a palavra de Deus. atambira fala Mulungu. Cornélio recebeu a palavra de Deus. Atambira fala Mulungu. Deus tinha que falar com Pedro Mulungu afunikira kulonga na Petro. para ele pregar na casa do Kutende Cornélio. kaparizi pa nyumba ya Cornélio. Aleluia. Amen. Mas o Pedro, Petro para ir lá, kutende kweko recebeu uma visão do alto atambira maswamphenya bokudzulu quando estava a orar. pakhana mata iye. E apareceu um lençol Paoneka ninga nguo e tinha animais quadrúpedes, mwemo mukaoneka ninga pinyama pya miyendo minayi. tinha aves do céu Pondo mbalame zakudenga. e tinha répteis. Pondo pikaoneka pinyama pyakutsenda. E a voz veio e disse: Kuwa bwera malonga tepa. Mata e come, Pedro. Akuti piphe udye pyako. E ele disse: Nunca comi coisa imunda. Iye ati chipo pinthu pya kuchina chimda pijambo ino. E Deus disse: Não chameis imundo a coisa que Deus tornou puro. Mulungu akuti chidachenesa Mulungu leka kuchita kuti nchatchina tayi. Aleluia. Amen. A Bíblia diz, o profeta diz na mensagem de ordenação, no parágrafo 93, Akuti nenera kuti pa tsamba ya chifununguliro ndime yachi makumapfemba na pitatu. 93 diz: Se há algo que queremos ser, Akuti pana chinthu kuti safuna tikhale é sermos humildes só. kukhala ife akupichepesa basi. Porque esse é o segredo de Deus. Makuti ndi chibisobiso cha Mulungu. Aleluia. Amen. Toda a igreja de Deus Cheche ensena Mulungu é humilde. nchakupichepesa. Todo homem de Deus Munthu ensena Mulungu é humilde. mwakupichepesa. É na humilhação onde Deus te exalta. Ni mwakupichepesa kuti Mulungu asakukuza. Quando você quer se entulturar, Iwe ungafuna kuti udukumi pyako Deus te rebaixa. Mulungu asakupfinyirira. Quando você querer tentar se fazer
como o grande homem, iwe ungafuna kupitirira ninga kuti ndidziwembo kakangu, Deus te dá resteiro. mulungu asakumenya ndale. É da humildade que o homem consegue fazer trabalho de Deus. Mwakupichepesa kuti munthu asakwanitsa basa ya mulungu. O profeta diz que reparem Paulo. Nenera kuti langanani Paulo Foi o último homem akhala mamuna yekha kubalisa que foi chamado para a cena. kuti adachemerwa muna basa iyi. Mas foi o primeiro homem Akhala mamuna kutoma que conseguiu abrir as portas para os gentios. kuti akwanisa funungula misuku kuno madzinza. É certo? Ndimodi? É certo? Ndimodi? Foi o último homem que foi chamado. Ndiyekha mamuna kuti achemerwa, Mas foi o primeiro que abriu as portas. kwenye ndiwo kutoma adafunungula pano misuku iyi. Ele matou Estevão, Iyo ampha Stefano diácono de Pedro. akuti ndikono Petulo, Mas ele kwenye iye é que conseguiu trazer muito povo para Deus. iye akwanisa kweza mbumba izinji kuna mulungu. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Mulungu patikombolera bale. O evangelho Vangeli é acompanhado pelo Espírito Santo. isaperekezwa na mzimu kuchena. Não se chama evangelho Ngachemerwa vangeli sem que o Espírito Santo esteja em frente. kunja mwakuti mzimu nelo lipepo. Irmão Branham diz na mensagem de demonologia no estado religioso: Mbale Branham mu mphangwa ya udimonyo mu makhaliro achizolana. não tenho muita instrução eu. Ndilibe malangizo makulu ine 29 esse. makumawiri na bifemba. Não tenho muita instrução, Ndilibe malangizo makulu, mas tudo o que recebo, mbwenye pensene bisatambira ine recebo através do Espírito. ndisatambira bukira kwa mzimu. Aleluia. Amen. Tudo o que eu recebo, Pensene bisatambira ine recebo do Espírito. ndisatambira bukira kwa mzimu. E surge já a pergunta, Pasaoneka kubvunjisa enquanto estamos nas retas finais, mpatoneka tili mitambalalo ya kumalisa, quando tu podes testemunhar que Deus me apareceu ndipapone pakuti ungachembu mboni kuti mulungu aonekera kuna ine para este evangelho? kuna vangeli. Quando é que podes testemunhar Ndilini kuti ungachembu mboni para a igreja saber, kuti cheche idziwe, para o mundo saber kuti dziko idziwemo que você é homem de Deus? kuti iwe ndiwe munthu wa mulungu? Quando é que poderás testemunhar? Ndilini ungachembu mboni Eu sou homem de Deus. kuti ine ndine mamuna wa mulungu? Aleluia. Amen. Você pode cansar de chamar homem de Deus, homem de Deus, Iwe unganete pya kuchemeramo kuti uyu ndi munthu wa mulungu enquanto não tem de Deus aí. kunja palibe pya mulungu pepo. O espírito denominacional Mzimu wa masangano entrou na mensagem. wapita mu mphangwa izi. Quando entrou na mensagem, Kapita mu mphangwa izi entrou de uma maneira muito simples. wapitambo mu njira ya kudontha kakamu. É por esta razão Ndi mwapepi que a pessoa kuti munthu uyu não pode se chamar cristão, mbale kuchemera mtseni nem de chamar outro cristão, nangu kuchemera nangu mtseni sem que tenha testemunha. iye mbakonda khala la umboni. Eu tenho que chamar irmão Jaco como cristão. Ine nafuna ndichemere mbale Yakobo ninga mtseni. Primeiro eu tenho que saber se eu sou cristão mesmo ou não. Chakutoma safuna ndidziwe kuti inembo ndine unemo kutera kwa Kristu. É uma responsabilidade, brothers. Akuti ndi juti mbale. Se quiser brincadeira, Ngakhala musakwata mautambo dia nsiku yache estaremos no trono branco a sermos julgados. zaoneka pa nyumba ya utongi kuti tongwe. Não lemos como os homens. Nkhawerenga ninga anthu Temos que ler espiritualmente. safuna tiwerenge mu mzimu. Chamarei alguém de cristão se eu sou cristão. Ninachemera munthu kuti ndi mtseni ngakhale nemo ndi mtsenimbo. Esse teclado vou tocar muito, Akuti kapatane aka nakatobola kakamu. porque estou na reta final que faltam 5 minutos. Mwakuti ndipa mtambalalo kumalisa sokera mi Brothers, mishanu. se Aba somos da mensagem, ngakhala ndife ya mphangwa izi. sisters, se somos da mensagem, Ngakhala ndife ya mphangwa izi. somos obrigados Ndife akukakamizwa de nos convencermos a nós mesmos yakukundika bukira kwa ife que eu sou cristão. kuti ine ndinedi wa Kristu. Depois Mwakumala passarei nakhala a chamar cristão fulano ou a fulana, kungana ndi mtseni binangu mkazi wangana ndi mtseni. porque eu Mwakuti ine não ouvi que ele é cristão, não. ndazikubva kuti akulongamu kuti iye ndi mtseni tayi. Não ouvi que ele é cristão, não. Ndazikubvambo kuti iye ndi mtseni tayi. Mas eu vi que ele é cristão. Kwenye ine ndaona ndekha kuti iye ndi mtseni. É isso. Ndipepi
um nhachamba com outro nhachamba se conhece. akuti m'bodzi wakubhema na mnango wakubhema asadziwana weni. Eu te chamarei de surumático ine adzandichemera kuti ndi wachamba iwe por causa de eu te ver. mwakuti ine ndakuona iwe. Nós ife temos que nos convencer que nós somos cristãos. safuna kuti tikundikeri tidziwe kuti ife ndife apsera. É a primeira etapa. akuti ndi nthanyo yakutoma ineyi. A segunda etapa, nthanyo yachiwiri podemos testemunhar ao outro tingachite mboni kuna anango que esse é cristão. kuti uyumbo ni mtseni m'bodzi. E a terceira etapa akuti nthanyo yachitatu é de nós chakuti ife sermos instituídos na parte da liderança. tikhale akupakwambo pa mphindi iyi yakutsogolera. Tamo junto. tipabodzi Tamo junto, igreja. tipabodzi tchalichi. E nós tornaremos autoridade. ife pepe kuti ndzakhala autongi. É ali onde vamos tornar autoridade. ife kuti ndzakhalambo autongi. Autoridade de o quê? utongi wanji uniwo De dizer alguma coisa acontecer. wakulonga chinthumbu mbachichitika. Não tornarei autoridade khala kudzakhala wautongi se eu ainda não recebi o Espírito Santo. ine mandikhati khanawo mzimu uchena. Para tornar autoridade, kuti ndikhale munthu wautongi tem que passar de uma formação. nafuna ndipita pa ulangi. Tem que passar de uma experiência ndipita kudziwa para tornar autoridade. kuti ndikhale na utongi. Oh, brothers, vejam um trânsito. langanani abale langanani m'bodzi wokuimisa wakulanganira ninga pia kutekenya. Ele não usa força para mandar parar o carro. iye nkhapetisa basa mphamvu kuti galimoto iyi iyimire. Ele passou de uma experiência de formação. iye apita na udziwi wakulangwa. O seu parar na estrada akuti kuima kwaci basi nsewu mule e levantar mão, mbalamusa dzanja achitepa. de para. akuti motokala ukulu usaimira kukhwenu ku. Ele não tem pressa, iye alibe usanga porque é autoridade. akuti iye ndi mtongi. Aleluia. amen. Cristão mtseni não pode ser ameaçado com demônios. mbaleke kuzunguzwamo na dimoni. Cristão akuti não pode ser ameaçado com enfermidade. mbaleke kuzunguzwa na matenda. Cristão mtseni não pode ser ameaçado com mbaleke feiticeiros. kuzunguzwa na mfiti. Cristão mtseni não pode ser ameaçado com qualquer espírito mbaleke maligno. kuzunguzwa na kanzimu kaponi kauka. Nós somos autoridade, meus ife irmãos. ndife utongi mbali. Tornaremos autoridade quando recebermos o Espírito khala Santo. utongi tingakhana mzimu uchena. E a igreja tem que testemunhar. chechi safuna chita umboni mwa pepe. Nem preciso você falar que eu sou homem de Deus, homem de Deus, afuna não. konga ndimo muno munthu wa mulungu tayi. Existe uma diferença aqui na mensagem. pana kusiyana muno mphangwa muno Entre os leitores da mensagem, pakati pa ale anyakuwerenga mphangwa os, izi os leitores da mensagem, awa anyakuwerenga mphangwa os investigadores da mensagem awa akufufudza mphangwa izi e os executores. na awa anyakuchita mphangwa izi. O que nós precisamos? pisafunefi chinchino Os executores anyakuchita awa têm que entrar em ação apiti mubasa yawo para que essa igreja tenha poder. chechi ikhana mphamvu. As pessoas entram com demônios na anthu igreja azapita madimoni e munchimu voltam com demônios. babwera nawo poni madimoni Entra com enfermidade babita na e matenda volta com enfermidade. babwera na matenda Entra com dificuldades babita na e volta com dificuldade. babwera nazo Entra com problemas asapita na miseru perigosas. yakugosha Não tem solução. ilibe chigwandiro Resultado é o quê? akuti chiphaso chachiponi Falta do Espírito Santo. mwakusowa kwa mzimu uchena. Reparem, langanani basi quando a igreja se convencer pale pakuti chechi ingakundika iyo que aqui há Deus, kuti pano mulungu alipo a igreja para de falar, cheche isamatama passa na execução. isapita mwakuchita. Quando a igreja, meus irmãos, pale pakuti cheche concluir iyo ingakhala kumalisa que aqui já Deus está conosco, kuti pano mulungu anaife vão parar de fazer barulho. awene anadzasiya kunyangula uku Passam a fazer a palavra. awene adzapita mwakuchita basi fa. Quando a igreja de Jerusalém, pale pakuti cheche Jerusalema quando chegou o tempo deles concluírem mudafika mdzidzi kuti awene apionembo que essa igreja é Deus que está a operar, kuti cheche iyi mulungu akupata basa não precisaram mais falar com Pedro. azi kwenda ponde kalonga na Petrulo tayi Estendia-se aos doentes, awene akaenda mpaka kunenya kudwalawo estendia os endemoninhados. akaenda mpaka kunawada Não incomodava mais o homem de Deus. ne akanensa pondo mwamuna mulungu Ele só passava, a sombra passava a kuti iye remover os akapita demônios. basi mthunzi ukabusa madimoni ansene. Estamos juntos? Tipabodzi Estamos juntos, igreja? tipabodzi cheche Quando a igreja pale pakuti cheche de Deus vivo ya mulungu am'masa chegar o tempo paufika ali de saber quem ela é, yakudziwa kuti iyo ndiponi
o barulho para. akuti kunyangula kusamatama. Quando encontrar igreja barulhenta, Ungagumana cheche ya unyanguli huu falta do Espírito Santo. kusweka nsima kuchena. A igreja de Deus cala. Cheche ya Mulungu isamatama. Só se encontra na execução. Basi yonesa kugumanikana mwanya kuchita ipi. Tamo junto. Chipabodzi Autoridade. mphamvu utongi. Autoridade, brothers. Utongi mbali. Para sermos testemunha deste evangelho, Tikale mbonidi ya vangeli. temos que tornar autoridade. Safuna tikale ife utongi huu. Este evangelho do reino Akuti vangeli ya umambo. será pregado em todas as nações. Zapalizo maziko anseni. Depois virá o fim. Mwakumala unabwera mamalisi. E de todo o mundo, Ndokoni muziko anseni. pregai o evangelho Walizani vangeli. a toda criatura. Kwa kisikwa chenseni. Aquele que crer Ule ntawira. e ser batizado Kwa hilo batizo. será salvo. Anza pulumusa. Ai daquele que negar Gasho kwa ule será ntawira. condenado. Ule nzamangwa. E os sinais Kuipangiziro. seguirão naqueles que crerem. Inzatewera kwa ale antatawira. Imporão as mãos sobre os enfermos Kama anja pakati. e serão curados. Awele nzawangiswa. Imporão as mãos Anza ikamanja. sobre os endemoninhados Pakati panya e bonyo. serão expulsos. Zatabangiswa. Imporão as mãos Anza ikamanja. sobre os demônios Pakati pa dimonyo. e serão afastados. Inzatabangiswa. Eu estarei convosco Inazekana imwe. até a consumação dos Paka kumala kwa séculos. mitsitsi. Este evangelho do reino Vangere umambu. seguirão aqueles que crerem. Inzatewera kwa ale antatawira. Este evangelho do Vangere reino umambu. seguirão aqueles que Inzatewera acalaram. kwa ale anzapata. Aleluia! Amém. Todos os demônios que você tem Monyo sana iwe. não tem parte neste evangelho. Kakudzabuka pa vangeli. Todos os espíritos maus que te seguem Izima insena não tem parte neste evangelho. Phindi ya vangeli. Essa igreja de Deus vivo. Cheche ya Mulungu amaso. Aleluia! Amém. Essa igreja Cheche hii. está subcontrolado Igoniwa. pelo Espírito Santo. Lazima kuchena. O homem Muntu huyu. não tem opinião sobre essa igreja. Alibe madingu achi pepa. Qual é o problema do homem? Akuti nseru nguponi una muntu huyu. Quando tu tem pouca fé, Iyo ungakana kutenda kwa kuona. você fica a olhar. Iyo unsakala kwa kulangana basi. Mas se você tem fé Ngakaona kutenda hivi. em Deus, Muna Mulungu. mesmo que os problemas Ngakale nyato isi. se multipliquem como, Kutizika katani basi. você viverá no ansídio do Iyo Senhor. unsakala tepa longa mbuya. Aleluia! Amém. Porque não é a carne. Mwakuti sinyama tai. Você está vivendo no Espírito. Iyo kama mzimu. E nesse Espírito, Mzimu. você consegue controlar o seu corpo. Iyo usekwanisa kuonera manungu ako. Digo-te uma coisa: Unapangana chibosi. cristão Mseni. tem uma estatura muito elevada. Iye ana usingo ukuluka kama. Ele consegue controlar o seu corpo assim como essa coluna assim. Asakwanisa kuona manungu ache ninga tepa speaker hii. Se vê os problemas, Ngakala paingabaya milesero. assim como o nosso pastor falou aqui, Ninga mbusata mlongo ba. orou muito para os ministros. Kunangu kunawa nyabasi. A pobreza nos devora muito. Akuti ucherengi usatapata dika Há kama. uma coisa que quero vos falar, meus irmãos. Bana chibozi mnupangena balanga. Sabem, Musadziwa. a igreja, Cheche. o único rico que eles pensam, Akuti. primeiro rico que eles pensam na igreja, Akuti wakufuma wakutoma sadzioni mucheche. é pastor. Asa unaninga mbusi. Veja que vergonha. Langanani manyadzo wanje. Dia você ver pastor com enxada procurar ganho-ganho. Siku yachi iwe mbona mbusa na paza kwenda kasaka uganyo ganyo. É vergonha autêntico. Akuti ndi manyadzo kukwana. Não lhe qualifica. Alibe mamilionea. Dia ver pastor com tigamba. Akuti nsiku yachi kuona mbusa ana uma chapata. Não lhe qualifica. Iye alibe muntu neo. Dia ver pastor comer shima, mugaiwa, com nyandedede. Siku yachi kuona mbusa mbaja msima Não lhe yakaliwa qualifica. na usimbu. Por quê? Ipi ngabe A kumpana igreja sabe bem que o primeiro rico é o pastor. chechi sadziwa makutoma kuti wakufuma kutoma mcheche ndi mbusa. É isso ou não? Ndipepi nangu hapi. Pastor representa também como líder também do governo, né? Mbusa asemina ninga nyautongi wa boma tai. Agora, Chinchini. a Bíblia diz no Gálatas 6, versículo 6. Bible salonga muna Galata pitantatu. Isso vai ler lá em casa para você começar já a executar aquilo que está escrito. Ipi ndio kwenda kunyumba kuti mupichite pepe dalimbiwe. Para que o pastor possa sair da pobreza absoluta, Kuti mbusa abuke mubicho kukwana cabe à igreja que executa Gálatas 6:6. isamala kucheche kuti tichite Galata pitantatu. Aleluia! Amen.
É a palavra de Deus. ndifala mulungu Eu estou correndo para terminar. ndikuthamanga ndimalize Porque o nosso corpo manungu athu já está a receber outra temperatura. akutambira kutonthola kunango. Aleluia. Amen. Outra temperatura que nem vamos perceber nada. akuti utonthole unango kuti ife nkhakudzatambira pontho. Porque você vai falar, Espírito Santo, sim, tenho, mas o meu corpo está cansado. munthu salonga kuti mzimu indi ndinawo manungu aneta Calor. kupitsa É a realidade. ndiwo ndi mwene. Aleluia. Amém. É por essa razão o pastor tentou resumir 45 minutos. natepa mbusa kwanise kuti kugwanise ivi makuma 9 na pixanu makumi 8 na pixanu Para tentarmos suportar pouco, não é? kuti kwanise kuphata pang'ono ndimo tayi. Então eu estava a explicar que temos que suportar nosso corpo. ine ndikhawa kuti nafuna tionere manungu athu A estatura da sua fé akuti usinkho wa kutenda kwako é que suporta o seu corpo. ndiwo usaonera manungu ako awa. Quando o corpo te engole, manungu anga kukhuyula a iwe sua fé fica embaixo, kutenda kwako ngakhala pansi você ficará a lamentar todos os dias. mdzidzo ensene ndiwe munthu akudembetera basa Tchera ngambo kwa ngambo kuna malalini. minha pobreza quando vai. Será que a igreja como não está a ver nada? chechi neku ndonambo ine Você passará a lamentar. iwe mdzidzo ensene kudungunyira basa. Mas em todo caso, Paulo mayi mwapensene foi um servo de Deus, akhala bicho mulungu suportou todas as consequências. iye aphata mapensene pidachitika Porque tinha um suporte. iye akhana chizikiro. Aleluia. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. mulungu patikomwera bale langa Que Deus nos cuide ricamente. mulungu pationere mwakufuma. A igreja cheche tem que chegar na última fase isafuna ifike pa de ntambala falar. wakulonga Falar é ordenar. akuti kulonga uku nkukana utongi. Porque ele, Jesus, disse: yesu alonga expulsai demônios, thamangisani madimonyo awa curai os enfermos. wangisani nyakudwala awa. É isso? ndipepi tayi A igreja de Pedro fazia isso no Pentecoste. chalichi ya petulo ikachita pepi mpentekoste. A igreja de Paulo fazia isso. chechi ya paulo ikachita pepi. A igreja de Brânamo fazia chechi isso. ya branham ikachita pepi. A pergunta surge: akuti kubvunjisa nkhuku onde está Deus de Pedro? alikuponi mulungu wa petulo. Onde está Deus de Paulo? alikuponi mulungu wa E paulo. onde está Deus de Brânamo? alikuponi mulungu wa branham. Aleluia. Amen. Aquele mesmo Espírito ule mzimu bwezeni tem que operar em nós. usafuna uphate basa muna ife lero. Deus nos abençoe. mulungu pakumbulireni Se que não opera em si, ingakonda phate basa na iwe há algo errado. pana chinthu chakuphonyeka. Se que não opera em si, kakonda phate basa muna há iwe algo errado. pana chinthu chakuphonyeka. Se que você não consegue ordenar, ngakakakwanisa kupigwinya há algo errado. pana chinthu chakuphonyeka. Digo-te algo errado por quê? na upanga chinthu chakuphonyeka tofanya Quando digo algo errado, ningalonga chinthu chakuphonyeka digo que não tem Espírito Santo. ndikuwa kuti iwe ulibe mzimu uchena. Essa é a conclusão de sabermos quem é crente e quem não é crente. uku ndikumaliza kwa kudziwa kuti mbani yakutawira mbani yakukhonda kutawira. Essa é a conclusão. uku ndikumaliza uku. Se queremos entrar nas fileiras da mensagem, ngafuna tikupite munzere anya todos que estão na mensagem ansene mumphangwa têm que ter Espírito Santo. asafuna kana mzimu E uchena. Espírito Santo mzimu uchena não te leva fora da mensagem, kaukwata kunja te alinha com a mensagem. chinza kutsogolera muna mphangwa izi. Aleluia. amen. Por isso que você, a partir de agora, natepa ibu kinchino o campo está lá. akuti munda uku O campo é grande. munda nkukulu Os ceferos são poucos. anya kubvuna mbakuchepa Cada pessoa mbodzi na mbodzi está autorizado mbakuteriswa para kuti avançar com o campo. aende tsogolo na basa. Aleluia. amen. Deus nos abençoe. mulungu mbatikombolere Deus nos cuide, meus irmãos. iye mbatichengete bale yanga Estando no final do culto, mbatikhala mumala mnamato digo, nalonga kuti queremos que Deus safuna kuti mulungu nos chame homens. atichemere anthu Homens amuna que sabem o que fazem com essa mensagem. akuti asadziwa kuchitachi na mphangwa izi. Homens amuna que pregam a mensagem pura. asapatidza mphangwa Homens amuna que pregam a mensagem que limpa. asapatidza mphangwa zakuchenesa Homens amuna que pregam a mensagem que santifica o asapatidza homem. mphangwa kuti zisachenesa munthu Homens amuna que param no ansídio do Senhor. asayimira mukuti tepa alonga mbuya. Aleluia. amen. Glórias a Deus. mbiri kwa mulungu Deixa o púlpito nasiya guwa iyi no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. mu dzina la mbuye athu yesu khristu. Amém. amen.